Olá, boa noite a todas. Boa noite, Lilian, Gisele, Kelly, Renaila e Silvana, e os que chegarem depois. Nós vamos iniciar agora o nosso segundo encontro desse clube de estudos, Português para concursos, e eu achei que a gente pode acrescentar algumas informações a mais, né? Vai ser português para concursos e além, porque nós acabamos falando muito mais do que de português, né? Claro que o português dificulta para muita gente, principalmente para quem a língua portuguesa é um mistério. Acho que para muita gente ela é um mistério, mas, ao mesmo tempo, né, ela é, como dizem, né, a flor do lácio, inculta e bela. Né? E, falando sobre a nossa língua, a gente fala a respeito de muitas outras coisas. Né? Então, eu queria novamente agradecer a vocês que estão por aqui. Deixa eu só fechar aqui uns áudios, só para não ficar com ruído de fundo. A gravação vai ficar disponível para vocês, eu mando pelo grupo, eu não estou disponibilizando esse link do Zoom pelas redes sociais, porque eu acho que todo mundo aqui já deve ter vivido uma experiência não muito agradável com eventos que são anunciados e abertos em redes sociais. Às vezes, né, a gente acaba tendo algumas experiências bem desagradáveis. Então, por isso, eu não estou disponibilizando dessa forma, tá bom? Mas disponibilizo no grupo, e se vocês quiserem convidar alguém que vocês achem que seja útil para essa pessoa, podem fazer isso também, certo? Hoje, a gente vai falar a respeito... Antes disso, né? Antes de a gente falar, eu queria perguntar para vocês, quem estava aqui a semana passada, a Silvana estava por aqui, a Renaila, a Kelly. Eu deixei uma tarefa, não deixei? Assim, uma coisa? Falei assim, a gente podia, né? Já que o assunto dessa conversa hoje foi estratégias, eu deixei ali meio que uma sugestão, né? Do que cada um deveria pensar para a sua semana, né? Vocês pensaram sobre as suas estratégias, colocaram em prática, estão lembrando hoje? Eu falei, ixi, tinha que fazer isso, não fiz, né? Então, lembrem-se, né? A gente falou a semana passada sobre definir estratégias. Às vezes é importante, entre muitas aspas, perder um tempinho organizando o seu modo de estudo, do que ir seguindo assim meio que atabalhoadamente, né? Muita gente às vezes vai mal, não consegue um bom resultado nos concursos ou nas provas ou nas seletivas que faz, não porque não saiba, não conheça, não domine o assunto, não saiba do serviço, né? Não conheça a questão, mas principalmente porque às vezes não se organiza para, primeiro, entender qual a proposta daquela empresa, daquele órgão, né? O que eles esperam de você. Então, definir estratégias passa por uma série de questões que são importantes a gente dedicar um certo tempo para ter resultados melhores, né? Parece que hoje a gente vive, né, em geral, na era do... Uma vez eu ouvi uma professora falando que a gente vive na era do fast food. Então, a educação também acaba sendo um fast food. Você quer tudo rápido, né? Vieram me perguntar esses dias, né, se eu podia dar aula de inglês para uma determinada pessoa, porque essa pessoa descobriu agora que não está conseguindo empregos na área que ele
trabalha porque não tem inglês. Falei assim, claro, eu posso sim dar aulas, eu tenho alguns horários disponíveis, mas nesse momento, se ele está procurando emprego agora e agora ele descobriu que o inglês era necessário, não vai ser do dia para a noite que ele vai aprender, né? Vai precisar de um tempo, não é assim, a aula é hoje, amanhã eu já sei sair falando. Né? Então, não é bem assim que funciona. Olha assim, só para baixar a expectativa. Se a pessoa estiver ciente disso, a gente conversa. Se ela achar que é milagre, como dizia uma outra professora minha, milagre é na igreja, é com outro santo. Você está pedindo para o santo errado se você estiver vindo aqui querendo milagre, né? Então, cada um no seu quadrado. A gente precisa entender disso, né? Brincadeiras à parte, né? Semana passada a gente falou disso, e hoje eu vou até compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha tela. Eu só vou pegar aqui um arquivo, ter que trocar o arquivo, porque eu fiz uma graça, vocês viram que eu coloquei um farol diferente hoje, né? E aí tem direitos autorais nesse daqui, então eu descobri como eu não quero dor de cabeça com os direitos autorais. Claro que o autor dessa imagem bonita que está atrás de mim, ele merece ser citado, então eu acabei pegando aqui de volta um arquivo anterior, né? E estou usando esse porque nesse eu consegui inserir um slide a mais para fazer a devida citação, referenciação, para não ter problemas com os direitos autorais, né? Então, hoje o assunto é estratégias de leitura para escrita. Né? A Gisele comentou que vai fazer o concurso do Banco do Brasil, eu acredito que a Renaila também vai fazer o concurso do Banco do Brasil, não sei se mais alguém aqui vai fazer esse concurso. O do TJ não tem parte escrita, né? Parte dissertativa. O do Banco do Brasil tem uma redação. O concurso da prefeitura para professores também teve, né? Sempre tem concurso de professores. Então, alguns concursos, dependendo da área, tem a parte de redação, outros não tem. E eu trouxe essa coisa meio híbrida, né? Estratégias de leitura para escrita, como assim, né? Se a prova é de redação, para que eu tenho que saber ler? Ué, né? Porque as coisas estão uma junto com a outra. Só para elucidar, para quem não conhece, não viu o edital, a Silvana vai fazer o do TJ, né? Ah, legal. O do TJ não tem, né, Silvana? Mas eu acho que vai ser igualmente importante. A Lilian também pretende fazer o do TJ. Esse tem um tempinho a mais, esse tem outras coisas, né? Não tem uma parte de legislação gigantesca, mas não tem redação. Ufa! Mas vocês vão perceber como entender a questão da redação ajuda a entender a parte objetiva do concurso, né? Tudo está interligado, tudo está amarradinho, uma coisa depende da outra, né? Aqui, só para quem não vai fazer, eu printei a parte do edital do concurso do Banco do Brasil, que fala, como uma segunda etapa, prova de redação, que acontece, inclusive, no mesmo dia da prova de múltipla escolha. Então, você vai ter lá 70 questões de múltipla escolha para resolver, mais uma redação, que é de caráter, como eles dizem aqui, né, eliminatório. Tem nota mínima para conseguir, eles não vão corrigir, normalmente eles não corrigem todas as redações, eles corrigem só as redações de quem foi aprovado, conseguiu o mínimo de pontuação na parte objetiva, aí eles corrigem a avaliação a dissertativa, que é a redação. Eu queria comentar umas coisas com vocês, a gente vai fazer meio que uma brincadeira, assim, a gente vai colocar um pouquinho da mão na massa, né? Então, aqui, em termos de avaliação, ela vale 100 pontos, tá? Vocês estão enxergando aqui? Os slides estão um tamanho bom para vocês? Eu vou ler de qualquer forma, né?
Primeira coisa, né? Quais são os critérios? Se tiver ruim, vocês me avisam, tá? Que aí eu tento aumentar aqui. Adequação ao tema proposto. Então, o tema da redação precisa ser respeitado. Adequação ao tipo de texto solicitado. A gente já vai ver o que é isso, né? Então, se eles estão pedindo um tipo de texto, você tem que seguir aquele tipo de texto, não pode fazer de outra forma. Emprego apropriado de mecanismos de coesão. Isso daqui tudo é gramática. Referenciação, sequenciação, demarcação de partes do texto. O que é referenciação e sequenciação? São estratégias que a gente usa para deixar o texto mais agradável. Então, quando eu digo assim, a Gisele foi minha aluna, ela é alta. Quando eu falo esse ela, eu estou evitando repetir o nome da Gisele. Eu poderia dizer, a Gisele foi minha aluna, a Gisele é alta, a Gisele tem olhos azuis, né, Gisele? É azul esverdeado, né? Imagina, fica chato ficar falando a Gisele, a Gisele, a Gisele, né? Cansa. Então, o que a gente faz? Substitui o nome Gisele por ela. Referenciação nada mais é do que isso. A gente vai depois comentar a respeito desses processos, então é saber usar adequadamente esses elementos que a gente chama tecnicamente de referenciação, que vocês não precisam saber essa nomenclatura, só tem que saber para que funciona. Sequenciação é organizar, né? Demarcar as partes do texto, é um texto com começo, meio e fim, né? Um começo que seja começo, um meio que seja um desenvolvimento, um fim que seja de fato fim. Pois bem, capacidade de selecionar, organizar, relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema, né? Então, a gente vai ver que essa parte de redação, ela exige que, em geral, ela é um texto dissertativo, um texto que você tem que argumentar, né? Não é assim, qual a sua opinião a respeito? Nunca é desse jeito, não é a sua opinião a respeito, é sempre uma argumentação em cima de um tema que é proposto. Isso tem que ser apresentado de forma coerente e de acordo, né, com o tema que é proposto. Pleno domínio, nossa, essa palavra é difícil, né? Pleno domínio, quem tem? Pois é, deixa para lá. Pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão, português de gramática, não é o português que a gente ouve na música, vê na televisão, na novela, no filme, né? Que nós falamos no nosso cotidiano. É o português gramatical padrão, em termos de adequação, vocabulário, ortografia, morfologia, sintaxe, de concordância, de regência e de colocação. Então, vários aspectos gramaticais. E se vocês forem olhar na parte da língua portuguesa, e é isso que eu queria exatamente, é a norma culta, isso mesmo, Gisele. Esses itens que aparecem aqui, eles estão presentes na língua portuguesa, que é solicitada para as questões objetivas, e isso tanto para quem vai fazer Banco do Brasil, TJ, enfim, qualquer concurso que é feito no Brasil, que tem língua portuguesa, ele vai ter esses mesmos elementos, ou seja, a redação é um ótimo ambiente para a gente poder ver em uso, na prática, como todos esses elementos, o vocabulário adequado, escrito de modo correto, observando, né, as estruturas das palavras, a concordância, né, se você concorda o verbo com o sujeito, né, se você usa a forma verbal adequada, a preposição que normalmente aparece junto com um determinado verbo, enfim, tudo isso daí que são itens que os concursos pedem. A redação, ela exemplifica o uso
desses itens que você vai lá na múltipla escolha e escolhe. Então, se a gente aprende, entende como funciona a língua numa redação, fica muito mais fácil você escolher. É muito mais fácil a gente escolher algo quando a gente sabe como funciona do que no chute. Eu sempre digo que num chute, né, são 5 alternativas, você tem ali 20% de chance, é 20%, gente? Desculpa, eu sou das letras, tá? Eu erro sempre coisa de matemática, eu acabo errando. É por isso que eu não vou falar nada de matemática especificamente, porque não é a minha praia. Mas, enfim, 20% de chance de acertar, se você chutar. É pouco, né? 20% é muito pouco. É melhor tentar entender um pouco mais, porque aí você aumenta a sua chance de acertar. Né? Aquele negócio de caneta, tá? Não pode escrever a lápis, né? Daqui é norma. Agora, olhem só que interessante, o que dá zero? Alguém me falou, em um momento aí, que tinha tirado zero em uma redação, em uma prova de concurso. O que é que zera? Essas regras são as mesmas regras que regem, por exemplo, a prova do Enem. Né? Acho que talvez alguns aqui chegaram a fazer Enem. São as mesmas regras. Primeira coisa que zera, fugir ao tipo de texto em prosa dissertativo argumentativo. O que é isso? A prova, a redação sempre é uma prova dissertativa argumentativa. Você tem que trazer a sua opinião, entre aspas, embasada em fatos. Então, você tem que argumentar, não tem um certo ou um errado necessariamente, até o meio da página 2. Mas você precisa principalmente saber argumentar. Então, você não pode escrever uma poesia, você não pode escrever um romance, né? Eu sei que aqui tem gente que é artista, né? Nós temos entre nós aqui alguns escritores. Então, não pode ser escritor querendo criar prosa, ficção, não é isso, né? História infantil, história de ficção científica, nada disso. Mesmo que você esteja usando ali os elementos, não é um lugar para fazer esse tipo de texto, porque isso zera, é zero. Fugir ao tema. Isso parece óbvio, mas não é. Porque, às vezes, você olha o tema e você fala, caramba, eu não sei nada a respeito disso. E se eu escrever uma coisa bem legal sobre outro assunto? Você começa assim, o tema é sobre meio ambiente. Bem, a redação é sobre o meio ambiente, mas decidi escrever sobre as minhas férias na praia. Não dá, zero. O cara lá leu, isso ele nem vai adiante, ele já vai zerar a sua redação, sem possibilidade de reclamação posterior. Tem um outro item, né? Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente em língua portuguesa, com desenhos, números, palavras soltas ou em forma de verso. Então, não adianta desenhar, não adianta colocar número, fazer aquelas testes matemáticos que um número significa uma... Não adianta fazer isso. Você pode quebrar a cabeça, mas vai tomar um zero por conta disso. For assinada ou apresentar qualquer sinal que possibilite identificação do candidato. Às vezes, quando eu participei, teve uma época que eu fiz uma preparação para corretor de redação do Enem, e a gente recebe essas orientações. Muitas vezes o candidato, ele se identifica, ele quer conversar com o avaliador. Por favor, eu estou tentando essa prova pela quinta vez e ainda não consegui. Eu sou uma pessoa muito humilde. Queridos, ninguém vai querer saber da sua vida ali.
A gente entende, né? Mas você não coloca o nome, assina, né? Não pode ter nada disso, bater papo com o corretor, tudo isso é zerar. Ou e ser escrita a lápis, né? Serão eliminados os que obtiverem nota inferior a 70 pontos na prova de redação, né? Então, essas são as regras do jogo da redação. Agora, vamos ver na prática, né? Como que isso funciona. Então, aqui, o que vocês estão vendo? Para quem assistiu a gravação do nosso último encontro, ou para quem participou do nosso último encontro, eu mencionei que nós íamos utilizar modelos de provas antigas, né, as antigas mais recentes, dessas duas instituições, tanto do Banco do Brasil quanto do TJ. Então, como é o Banco do Brasil que tem redação, por isso que eu peguei a prova de 2021, bastante recente, do Banco do Brasil, e que tinha essa redação aqui, essa proposta de redação. Então, olha só, né? Tem uma página, praticamente quase que a página inteira, explicando o que é para fazer. Eu não vou falar por enquanto, não. Eu vou comentar, ou perguntar para vocês. Que vocês estão fazendo uma prova e chegou nessa redação. Como é que você resolve isso? Qual que seria a sua estratégia? Já que a gente fala, quem quiser usar o microfone pode usar. Quem quiser digitar, preferir digitar, quem quiser só usar o microfone, só levanta a mãozinha, aí eu vou dando a palavra um por um para não tumultuar. Mas como é que você resolveria, o que você iria fazer aqui? Tem bastante texto, né? Vocês estão aí? O que vocês acham que é importante fazer numa redação, numa proposta de redação como essa? Vou até fechar minha câmera para vocês ficarem menos tímidos. Cadê aqui meu vídeo? Pode falar, Kelly. Kelly quer falar. Tá com a mãozinha levantada. Eu estava esperando alguém se manifestar, mas quem sabe eu começando a falar e o pessoal falar também. Olha, eu quando vou prestar um concurso que tem redação, eu primeiro leio o que está sendo pedido com todas as informações, eu tento ler com bastante calma. Quando eu vou fazer uma prova que tem redação, normalmente eu faço a redação, pelo menos um primeiro rascunho com as ideias gerais primeiro, antes de ficar muito cansada. Você começa, então, primeiro pela redação, Kelly? Normalmente eu leio com calma, aí eu faço um primeiro rascunho, deixo lá, e aí faço a prova objetiva, porque a prova objetiva normalmente ela tem indícios do que a gente pode falar, né, na redação. Por exemplo, no meu caso, que é sobre educação, eu normalmente pego ideias das questões objetivas para aprimorar a minha escrita. Então, eu faço um primeiro rascunho, num primeiro momento, faço a prova objetiva, e aí depois eu volto
com ideias novas para dar um texto final na redação. Obrigada, Kelly. Obrigada pelos comentários. Alguém mais quer? Então, a Kelly, a estratégia dela é fazer uma prévia, né, na redação, ir para as objetivas e depois voltar trabalhando melhor a redação. E alguém mais quer comentar alguma coisa, um procedimento que faça, que deu certo? Às vezes você pode até comentar um que não tenha dado certo. Porque a gente aprende também com o erro, a gente não aprende só com o acerto. Às vezes o erro ele é tão significativo, ou às vezes até mais, do que o erro, ou do que o acerto, né? Porque indica o que a gente não deve fazer. Vou comentar então, se vocês quiserem falar é só levantar a mão, mas eu vou ir seguindo um pouquinho, né? Silvana nunca prestou concurso que tivesse redação. Alguns não têm mesmo, né, Silvana? Alguns não têm. Concursos na área da educação costumam ter redação. Concursos, vocês viram, né? Esse do Banco do Brasil também não tem, não costuma ter. Agora, muitas vezes, quando você pode não estar fazendo um concurso, mas às vezes você vai fazer uma seletiva, uma seleção para um trabalho, e às vezes eles pedem um texto dissertativo, né? Então, e o procedimento acaba sendo mais ou menos o mesmo, né? Então, primeira coisa aqui, e às vezes eu até comentei na semana passada que dependendo da empresa que vai aplicar a prova, eles utilizam mais ou menos texto, né? Aqui, a Lilian também não fez, os concursos que ela prestou, não teve redação, nenhum dos dois. Então, aqui vocês já estão ali aprendendo uma coisa nova, né? Vendo como é útil, né? Porque a redação também é um exercício de capacidade leitora, de habilidade leitora. E a Kelly falou alguma coisa bem interessante, que é que, às vezes, as questões objetivas, as questões de múltipla escolha que você tem ali no meio na parte maior do concurso, elas trazem dicas que podem ajudar você a escrever o seu texto, né? Então, vamos ver esse daqui, né? Essas orientações que aparecem aqui. Primeira coisa, utilize os fragmentos de texto a seguir como motivadores para a produção de sua redação. E, em destaque, não os copie. Por quê? Muita gente fala assim, eu não sei o que escrever. Então, se tem esses fragmentos aqui, tem gente que faz o quê? Faz um bem bolado e mistura. Então, o cara faz o quê, né? A pessoa, né? A pessoinha. Ela começa, pega um pedaço aqui do primeiro parágrafo, depois ela passa para o outro texto, copia mais um parágrafo, vai fazendo uma coxa de retalhos. Vocês falam assim, impossível acontecer um negócio desse. Sim, isso acontece, viu? Com mais frequência do que a gente imagina. Deixa eu só ver aqui uns comentários que vocês colocaram. A Lilian tem medo das redações. Não precisa, Lilian, você vai ficar expert, né? A Renan, ela colocou aqui, nunca fiz concursos, porém já precisei fazer redações em entrevistas de emprego. Olha lá, a Renan, ela comentando que muita entrevista de emprego pede. Acredito que fui bem, pois consegui a vaga as 2 vezes, né? Então, é isso mesmo, a redação, às vezes, é um jeito da gente verificar se a pessoa, de fato, sabe o que ela diz saber, né? E não é só chute, não tem como chutar, né? Não tem como você usar aquela ferramenta, né, de inteligência artificial, o ChatGPT, e pedir para ele fazer uma redação e você copia. Não é assim que funciona, né? Olha lá, a Gisele fez um comentário ultra importante.
Fiz 2 concursos na área da educação e sempre fiz toda a prova antes da redação. Sobrava pouco tempo para a redação e não tive êxito. Esse é um problema, né, que a Gisele comentou. Acontece com muita gente, acontece principalmente nessas provas. Vou pegar quem vai fazer a prova do Banco do Brasil. São 70 questões de múltipla escolha e mais uma redação. E você tem lá 5 horas de prova. Parece muito, mas passa voando. Principalmente se as questões e a redação, tudo tiver muito texto, como esse que a gente está vendo. Então, se você demorar muito tempo e não gerenciar bem o seu tempo, não dá tempo de você fazer o que precisa. Então, uma dica, a Kelly apresentou ali o jeito como ela trabalha. Como eu faço, todas as vezes que eu fiz prova de concurso, sempre teve redação, porque sempre foi na área de educação. E a minha estratégia foi, eu pegava a redação, lia com atenção o que era para ser feito, já rascunhava o texto do jeito que eu imaginava que deveria ser, e ia para a prova objetiva. No meio do caminho, se a prova era muito longa, eu voltava para a redação e dava uma olhada lá. Poxa, aqui nessa questão tem alguma coisa que vai me ajudar lá na redação. Voltava lá para a redação e colocava alguma ideia. Aí voltava para a prova objetiva e sempre tentando controlar o texto. Cada um não tem certo, não tem errado. Tem o que funciona ou não funciona para você. Muita gente diz que a gente precisa começar pela redação porque a sua cabeça está mais fresca. Depois de 70 questões, se você for para a redação, geralmente você está cansado, você já está querendo ir embora, está com, já, sabe, com um bumbum quadrado já, de tanto tempo sentado. Então, você não está mais a fim de escrever. Então, cada um tem que se conhecer, qual que é o seu jeito, como é que você é, se é uma pessoa calma, fica ansiosa rápido, ou não, consegue administrar um número grande de informações, ou não. Então, cada um tem que se conhecer para fazer a sua redação de um modo adequado. Minha sugestão é que você nunca deixe ela para o fim. Tenta colocar ali, em algum momento, antes de você ficar completamente exausto e querer ir embora, porque ela é eliminatória. Não é assim simplesmente para ranquear, não é para colocar, te dar mais pontuação. Se você tirar menos de... Vocês viram ali o edital. Se você tirar menos de 7 na redação, mesmo que você tenha passado nas provas de múltipla escolha, você é reprovado nessa etapa do concurso e não vai adiante. Então, tem que tomar cuidado com isso, ela é importante. Quando há, ela é importante. Vamos ver essa daqui, vamos comentar mais algumas coisas a respeito. Então, tem ali, né, para não copiar os textos que estão aqui, são 2 fragmentos, e tem um título. Este título, tomem cuidado, não é o título da redação, tá? É um título que alimenta o tema que está aqui embaixo. Tá? O tema da redação está aqui embaixo, então se a gente não lê com atenção, acaba fazendo besteira, porque tem gente que olha aqui, tá, redação, privacidade digital, eu não tenho nada a esconder, a pessoa dá um louco nela e ela vai escrevendo a respeito disso que ela acha que é o tema. Se os caras se deram ao trabalho de colocar tudo isso daqui de informação, vocês acham que isso daqui não é importante? Isso daqui é importante, isso daqui faz parte. A leitura do texto, da redação ou da questão, ela é parte do processo avaliativo. A gente, às vezes, nós brincamos, né, como professores, eu costumo brincar com os meus alunos, que tem aluno que tem a síndrome do olho cansado. Eu até falei disso numa live, né? Que a pessoa lê isso daqui e esquece do resto, já vai escrever, fala, não tenho tempo, tenho que escrever logo. E aí escreve sobre algo
que não é exatamente o que está sendo solicitado, né? Então, aqui a gente tem aqui 2 fragmentos de texto e embaixo deles é que tem as orientações para a redação. Antes da gente ler os fragmentos, a gente vai ler as orientações, né? Primeira coisa, né, e isso é uma estratégia de leitura, e isso vale, inclusive, para as questões de múltipla escolha, né? Eu aqui vou dar uma outra dica de como eu costumo fazer. Tem um texto grande, mas eu já vou para o enunciado da questão. Eu quero saber o que é que eles vão perguntar relacionado a esses textos grandes aqui. Então, a minha estratégia é ler a orientação, né? Aquilo que está sendo solicitado, está aqui embaixo, ó, onde eu estou marcando aqui. A privacidade digital é o controle pelo indivíduo da disponibilidade de informações a seu respeito, relacionadas à navegação em sites de compartilhamento, redes sociais e comércio eletrônico. Considerando a importância da segurança de dados para a vida dos cidadãos, elabore um texto dissertativo argumentativo em que você discuta o seguinte tema. Então, o tema dessa redação é o que está aqui embaixo. Diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Então, o tema da redação é esse. E não o que está aqui em cima. Então, vendo que você fala, é pegadinha. Não, não é pegadinha. Isso daqui é para que você leia tudo, né? Calma que eu ainda falo assim, mas você não leu os fragmentos. Calma aí, a gente vai ler. Mas eu já entendi que eu vou ter que escrever uma redação que fala sobre a questão da segurança de dados, né? Diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Ou seja, o tema geral dessa redação aqui, que foi a prova do concurso do Banco do Brasil de 2021, era sobre privacidade digital, que é o mesmo nome que aparece aqui em cima. Né? Só que um pouco diferente desse eu não tenho nada a esconder aqui, que dá a entender que é uma coisa mais pessoal, é uma opinião, o tema da redação, ele trabalha de um modo um pouco mais amplo. Ele não é a sua opinião, ele envolve ali uma observação, inclusive, de 2 aspectos diferentes, né? Os interesses das empresas e os interesses dos clientes. A Kelly colocou aqui, ó, um tema atual que pode ser utilizado na prova do TJ nas objetivas. Eu achei esse tema aqui muito atual ainda, né? Primeiro que a prova é de 2021, nós temos 2 anos de uma para outra, né? É um tema bastante atual esse. E sempre as provas, elas trazem temas que são temas que têm opiniões diferentes a respeito, né? Então, os temas são temas que suscitam discussão, né? Não são temas em que todo mundo concorda ou não concorda a respeito de um determinado assunto. Eles têm opiniões diferentes e essa é a base de uma outra coisa importante aqui. Esse é um texto dissertativo, argumentativo, não é poesia, não é um conto, não é uma historinha, não é um conto de fadas, é um tema que você vai escolher um jeito de discorrer a respeito, de falar a respeito desse assunto, mas trazendo a argumentação que deva ser consistente. E aí você fala, mas e se eu não sei nada a respeito desse tema? Nunca li nada, ouvi nada, só sei ali do meu celular que eu tenho que proteger meus dados, a minha senha de acesso, que eu não devo ficar revelando para ninguém, o banco mesmo fala disso.
Ó, lembra essa daqui, ó, é uma prova para o Banco do Brasil. As instituições bancárias, elas primam e têm que primar pela segurança de dados, né? Alguém aqui já sofreu alguma invasão de hacker na sua conta? Eu, há uns mais de 10 anos atrás, eu tive um problema com uma invasão na minha conta bancária e, assim, em 2 dias, os caras fizeram um estrago, né? Então, os bancos, em geral, eles precisam garantir a segurança bancária, a segurança de dados, né? Então, para uma empresa bancária, isso é essencial, né? Ah, mas e se eu não sei mais nada a respeito? Aqui estão algumas ideias para você, se você não tiver ideia nenhuma a respeito. É lógico que se você tiver lido, né, não tem na prova do TJ, na prova do Banco do Brasil, não tem ali um X número de questões que são questões sobre atualidades. As atualidades é o local onde mais provavelmente você vai encontrar um tema de redação. E até as outras questões de língua portuguesa, de conhecimentos de informática, muitas delas podem ter relação com as questões atuais que estão acontecendo, né? A Gisele também teve problemas, né? Acho que todo mundo, né? De invasão duplicar o seu cartão, né? Então, repare, isso é segurança bancária, isso é segurança de dados, né? E envolve uma outra questão muito próxima, que é essa ideia de privacidade digital, né? De ter, no mundo digital, uma segurança que garanta a você ter um espaço que seja só seu, né, que outras pessoas não invadam, não copiem, né, algumas marcas. Acho que é o da Apple, né, o iPhone, que anuncia, né, que eles têm todo um sistema de segurança para que os dados que você digita no seu celular não sejam compartilhados facilmente com empresas ou outros indivíduos, né? Se você não souber de nada disso, você tem 2 textos aqui que são, como eles dizem aqui no alto, motivadores para a produção de sua redação. Então, você vai ler esses textos para ter uma ideia de que caminho seguir. Mas você não vai copiar os textos, não é para colocar os textos, eles estão aqui para te ajudar a direcionar a sua argumentação, para um lado, para o outro, né? Cada um vai escrever do seu jeito, né? Mas tem que levar isso em consideração, né? Então, vamos lá, vamos ler o fragmento 1 só para a gente contextualizar, vou ler rapidinho. Ao longo dos últimos 16 meses, enquanto venho debatendo sobre esse problema ao redor do mundo, toda vez me deparo com o mesmo argumento. Eu não me preocupo muito sobre invasões de privacidade, porque eu não tenho nada a esconder. Minha reação também é sempre a mesma. Ao pegar uma caneta e escrever meu endereço de e-mail num pedaço de papel, eu digo à pessoa: aqui está meu endereço de e-mail. Agora eu quero que você me mande um e-mail com todas as suas senhas de todas as suas contas na internet. E não estou pedindo só as senhas das suas contas bonitinhas e respeitáveis que você utiliza no trabalho, mas todas as contas, porque eu quero poder fazer o que eu quiser com elas e ver tudo o que você estiver fazendo online, ler o que eu quiser ler e publicar o que eu julgar interessante, até porque você não é uma pessoa má. E, já que não está fazendo nada de errado, você não deve ter nada a esconder. Nenhuma dessas pessoas me mandou o e-mail que pedi. Então, reparem que isso daqui é uma fala, né, um texto bem oral, né, quem é o responsável é Glenn Greenwald, Porque Privacidade Importa, é uma TED Talk, né, uma daquelas falas que a gente tem ali na internet, né? Uma pessoa falando ali sobre uma situação, né,
relacionada à questão da privacidade. Aí tem um segundo fragmento. Mas falar que você não precisa ou não quer privacidade porque você não tem nada a esconder é assumir que ninguém deveria ou poderia esconder qualquer coisa, incluindo seu status de imigrante, histórico de desemprego, histórico financeiro, histórico médico. Você estaria assumindo que ninguém, incluindo você mesmo, pode opor-se a revelar para qualquer pessoa informações sobre suas crenças religiosas, afiliações políticas e atividades sexuais, como se revelar esse tipo de informação fosse a mesma coisa do que revelar seus gostos musicais, filmes e livros prediletos. E aqui é um texto, né, do Edward Snowden, em Permanent Record. Né? Os dois textos são de fora do Brasil, né? As pessoas, né, responsáveis por esses textos, né, não são brasileiros, mas ambos falam sobre aspectos diferentes do mesmo assunto, da questão da privacidade digital. E eu imagino que só da gente ler rapidamente esses textos, você já começa cada um de vocês a pensar: ah, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Olha, realmente, né? A questão da privacidade, de você poder guardar, né? Esconder, não revelar, ter segurança, né? Com relação a alguns dados, né? Eles até colocam, não são todos, né? Aqui o Glenn Greenwald até brinca, né? Falando para a pessoa que diz que é um livro aberto, você pode... Não me importo, né, que as pessoas leiam tudo que eu tenho, sou, né, pode revelar, né, porque eu não tenho nada a esconder. Aí ele faz essa brincadeira, né, então me dá aqui todos os seus dados para que eu possa usá-los a meu bel prazer. E ninguém topou. Né? E nesse outro texto, a informação já não é assim, nesse tom de piada, de brincadeira, já é um olhar um pouco mais sério, né? Dizendo a diferença, né? Entre você ter todos os seus dados, e alguns dados deveriam ser restritos, são seus, são suas informações pessoais. É diferente de revelar ali o seu gosto musical, qual é o seu livro preferido, o seu ator, atriz, né? Enfim, são outras informações de cunho mais social, menos particular. Então, são dois textos que falam a respeito do mesmo assunto, mas que não é para copiar, é só para dar ideias, né? Para motivar, novamente, a questão da redação. E qual que é, então, o tema da redação? Diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. O que você tem que escrever a respeito desse assunto? O tema trazido, o que ele exige que seja feito? Lembram que a gente leu agora, uns minutos atrás, que se eu fugir ao tema numa redação, é 0? Pois bem, para eu não fugir do tema, eu tenho que saber o que o tema pede. Né? Ele não pede para eu dizer se eu sou favorável ou contra, ele quer um texto dissertativo argumentativo, que discuta. Então, aqui eu vou dar umas dicas para vocês. Geralmente, no enunciado é a parte da pergunta que, de fato, te questiona. É o que ele quer saber. Às vezes, outras coisas estão ali para compor um panorama, para te trazer informações. Mas, nesse enunciado, ele quer que você considere, primeiro, a importância da segurança de dados na vida dos cidadãos. Então, tem que levar isso em consideração. É importante, porque ele está considerando a importância. Então, ele já está te dando um caminho. É importante, não posso desconsiderar. Não posso falar assim, eu não tenho nada a esconder, então
as minhas contas são todas um livro aberto. Não, é importante ter segurança de dados. Lembre-se, é um banco. Um banco, ele sempre vai primar pela segurança. Então, você vai falar sobre a importância num texto dissertativo argumentativo, discutindo. O que significa discutir? Não é brigar. Né? Dentro de um texto, discutir é você apresentar olhares diferentes a respeito do mesmo tema. E quais são esses olhares? Está aqui no título ou no tema da redação. Diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Então, eu vou comentar para vocês, assim, para a gente já está quase chegando ali naquele momento de passar rápido, né, de final, mas olha só que interessante. Quando eu falei de discussão, eu já antecipei que tinha olhares diferentes, né? Então, o próprio título da redação já diz isso. Eu vou apresentar diferentes interesses de empresas e clientes sobre o assunto da privacidade digital. Será que falar o interesse de uma empresa, como, por exemplo, o Banco do Brasil, em garantir a segurança, a privacidade, é o mesmo interesse que o cliente tem? Eu não quero que a minha conta bancária, por exemplo, ela seja invadida por ninguém, porque eu tenho lá meu sofrido e suado dinheirinho para pagar as minhas continhas, os meus boletinhos, de repente entra lá um cidadão do mal e pega o meu dinheiro. Então, eu tenho interesse, né, que exista segurança, privacidade, né? Eu não quero saber, não quero que todo mundo saiba quanto eu ganho, quanto eu tenho na minha conta. Quero ter privacidade digital. Eu sou cliente. Será que a empresa, no caso, o banco, ele tem o mesmo interesse que eu? Qual é o interesse do banco em que exista privacidade? As empresas, os bancos ou qualquer empresa, ele também quer ter ali um rol de informações que sejam restritas só aos interessados, né, aos acionistas, às pessoas responsáveis diretamente pela vida da empresa, né, o dono da empresa, né, o quadro de diretores, né. Em outro aspecto, eu, como cliente de um banco, eu gostaria de ter acesso a todas as informações do banco? Então, reparem que quando essa redação aqui de 2021 pediu para os candidatos escreverem sobre diferentes interesses de empresas e clientes e esses limites da privacidade digital, na verdade, eles estavam pedindo 3 coisas. Qual é o interesse das empresas? Ah, tem que colocar todos? Não, um já basta, né? Do que uma empresa necessita de privacidade digital? Por que é importante para a empresa? Por que é importante a questão da privacidade para os clientes dessa empresa? E quais são os limites? O que é limite? Até onde vai o que é público e até onde deve ser privado? Estão vendo que é complexo isso? Não é tão simples assim? E tudo isso tem que ser escrito de que forma? Em bom português, organizadamente, com começo, meio e fim, respeitando o tema, não pedindo para quem vai corrigir, pelo amor de Deus, para aceitar o que você escreveu, porque você está tentando pela 8ª vez o concurso. Quer dizer, tudo isso tem que ser levado em consideração para realizar uma redação que mereça pelo menos 7, né?
E aí, né, deixa eu só seguir aqui, alguém, acho que vocês já até fugiram, né? Falando, nossa, esse negócio é muito difícil, né? Pois é. Aqui, eu copiei, né, da mesma prova, né, as orientações, que são semelhantes às orientações do edital, né? Então, essa parte que está aqui é exatamente a informação que tem no edital, né? Texto com 25 a 30 linhas, né? Tem que ser dissertativo argumentativo, não copie ou parafraseie. Vocês sabem o que significa parafrasear? Copiar a gente sabe, né? Você não pode pegar ali aqueles textos que foram dados e copiar. Mas parafrasear significa falar diferente. Lembram? Na escolinha do professor Raimundo, tinha um personagem que falava assim, fala diferente. Não pode fazer isso em redação. Assim, você escrever a mesma coisa que o outro escreveu, só que trocando uma palavra por outra. Isso não pode, né? Você tem que escrever as suas próprias ideias, as suas próprias argumentações. A Gisele está contando aqui a história do cartão dela. Pois eu leio aqui sua história, Gisele. Qual que vai ser a minha proposta? A gente já está chegando ao final do nosso encontro, espero que eu não tenha assustado demais vocês, mas eu queria fazer uma proposta de um exercício de prática. Não é obrigatório, ninguém vai ganhar nota, ponto positivo, ponto negativo, e não vai interferir no seu resultado do concurso, mas eu acredito que isso vai ser um exercício muito bacana para a gente poder ter elementos para a gente discutir a partir do nosso próximo encontro. Então, a minha proposta, né, a gente falou dessa redação, com esse tema tão interessante, eu criei um formulário no Google, pedindo para vocês fazerem a sua proposta de redação a partir deste texto, desse tema que comentamos agora, esse tema que foi tema da prova do Banco do Brasil de 2021. Eu acho que esse endereço que aparece aqui para vocês, deixa eu só parar de compartilhar, ele não dá para vocês copiarem esse endereço, então eu vou colocar ele aqui, só um instantinho, deixa eu só pegar ele aqui. E aí eu já copio. E depois eu coloco lá no grupo também. Então, qual que é a minha humilde proposta para vocês? Aqui, ó, vou deixar aqui para quem quiser. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp também, sim. A Renaila está lembrando aqui, vai para lá também. Mas quem quiser já ter o formulário pegando por aqui pelo chat, pode também clicar aqui ou espera, a gente coloca lá no grupo do... Se você, Renata, faz uma gentileza, se você conseguir copiar o endereço, aí você coloca lá no grupo, por gentileza também, e aí já fica em 2 caminhos, né? A minha proposta é essa, vamos tentar fazer, ver o que acontece? Ai, mas é muito difícil, ai, eu tenho dificuldade com as palavras, eu tenho dificuldade com a pontuação, eu tenho dificuldade para construir os meus argumentos. Estão entendendo por que eu estou pedindo para vocês fazerem? Porque ao invés de eu perguntar qual é a sua dificuldade, vamos tentar descobrir como que é, qual é a sua dificuldade? E às vezes você tem dificuldade em alguma coisa que você nem imagina. E outro aspecto que você fala, eu não vou saber falar desse assunto, você tira de letra, né? Então, quando a gente coloca a mão na massa, é que a gente descobre o que é fácil ou difícil para a gente. Se vocês responderem, colocarem essa resposta no formulário, para mim vai ser bom, porque eu vou ter elementos para poder direcionar os nossos próximos encontros. Então, vamos supor que nós estamos aqui em 8 pessoas, dos 7 que estão participando,
5 mandam uma resposta, né? Depois eu vou também colocar lá no grupo as orientações para quem está assistindo a gravação também participar, então é possível quem não está ao vivo, mas pode responder, né? Até o final da semana, se vocês responderem até domingo, eu consigo na segunda ainda fazer uma verificação, eu não vou corrigir. O que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns fragmentos de respostas para a gente trazer isso para uma discussão e para possíveis estudos posteriores. Então, vamos supor que 5 pessoas me mandem as suas redações, as suas propostas de redações. Se eu percebo, por exemplo, que dos 5, 4 têm dificuldade de utilizar os elementos de recorrência, que nem eu falei ali do pronome, né? A pessoa usa errado, escolhe o pronome errado, ou utiliza no lugar errado. Falei, poxa, esse é um assunto que a gente pode conversar, que também aparece nas questões objetivas. A gente pode tentar sanar essa dúvida, essa dificuldade. Ah, é pontuação, o pessoal não sabe pontuar. Ou o texto tem informações interessantes, mas está desorganizado. Então, a gente vai construir as nossas conversas a partir de agora, considerando as dificuldades, os interesses e as necessidades de quem está aqui. Então, quem está depois vai assistir a gravação, quiser também mandar alguma pergunta, pergunta lá no grupo, dá a sua sugestão, eu tenho dúvida com relação a isso. Mas eu acho que fazer o exercício talvez seja a ferramenta mais útil para que cada um, inclusive, sinta qual é o seu nível de dificuldade para responder um exercício como esse. Se a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer com os pés nas costas a parte de múltipla escolha, porque a redação é talvez o ponto mais complexo, mais difícil, porque ali a gente está como se você estivesse nadando sem boia. As múltiplas escolhas, ainda que às vezes é complexo de escolher a alternativa certa, você tem alternativas. Você sempre pode chutar. Dá para chutar numa redação? Não tem como chutar. É você com você mesmo. Então, não tem como você chutar. Por isso que a minha proposta é essa. Eu queria perguntar se alguém quer comentar alguma coisa. Ficou claro qual é o exercício? E a gente vai se encontrar só daqui a uma semana. Não vamos ter encontro na próxima quarta. A Renala me lembrou que é o dia de comemoração, né? O Dia Internacional da Mulher, então tem muito evento acontecendo aí. Eu acho que também dá um prazo de uma semana para todo mundo aqui tem suas responsabilidades, uma vida, e eu não quero ser mais um fator de estresse. Acho que a ideia aqui é que a gente seja um fator de troca, de aprendizado, de motivação e não se sentir acuado. Então, ninguém é obrigado a fazer esse exercício livre, mas quem quiser, eu acho que só tem a se beneficiar. Eu não consigo escrever 15 linhas, 30 linhas, eu posso escrever um parágrafo? Se é o que você conseguiu, escreva um parágrafo. Eu posso escrever mais? Escreva o que você acha que você dá conta. Tá bom? E aí a gente conversa com mais substância, tá bom? Perguntas, comentários, dúvidas? Até passou um pouquinho, né? Passa muito rápido, pelo menos para mim, passa muito rápido. Se alguém quiser falar, levanta a mãozinha, ou abre o microfone, ou registra aqui. A Kelly colocou aqui, quem está estudando a legislação do TJ pode tentar utilizar os artigos como argumentos ali. Boa sugestão da Kelly. Então,
A Kelly está estudando para o TJ, por isso que ela está falando isso, né? E então a parte de legislação traz ali informações legais a esse respeito, né? Que também trata dessa questão de segurança, né? De segurança de dados, direito ou não à privacidade, né? Então, cada um vai tentar encontrar caminhos para responder da melhor forma que conseguir a essas questões. Pode ser? É um desafio para todos nós, né? Então, queridos, se não há comentários, dúvidas, perguntas, eu agradeço demais, agradeço a todos vocês, a Ariana, que chegou quietinha, a Gisele está aqui, a Kelly, Lilian, a Renaila, Silvana, acho que o André entrou e saiu, eu não lembro mais quem entrou e saiu, quem vai assistir a gravação, agradeço a todos. Boa noite, professora, obrigada pelas informações. Obrigada, querida, foi um prazer. Ser um treino, né? É um treino, é isso mesmo, e eu tenho certeza que todo mundo vai conquistar o seu espaço. Eu conheci uma pessoa que dizia assim, você só precisa de uma vaga, você não precisa mais que isso, tem pouca vaga, uma só basta para vocês, não é? Para o TJ, para o Banco do Brasil, para qualquer colocação, você não precisa de duas, só uma, não é? A gente aprende na prática, né? É isso mesmo, aprende na prática. Obrigada a todos vocês, bom descanso, boa semana, e a gente vai se falando. Precisando, mandem mensagens lá pelo grupo, ele serve para isso também, né? As mensagens que sejam contextualizadas, e espero que todo mundo possa aproveitar. Se tiver dúvida também, registra por lá, tá bom? Obrigada, boa noite, boa semana, bom descanso e feliz Semana das Mulheres para todas nós, né? Todas lindas que estão aqui. E as que estão nos assistindo também. Beijos e bom descanso.